Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Vou tentar testar um programa novo, então eu não sei nem pra onde eu olho e não sei também se vai ficar muito bom o áudio. E se ficar muito baixinho, aí vocês me avisam. Mas assim, vocês vão só me avisar, porque eu não tenho microfone, gente, eu não tenho como arranjar um microfone, enfim, mas eu emprestei um equipamento e eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. A gente falou de Grécia semana passada, eu espero que hoje fique uma aula mais curtinha. Hoje a gente vai continuar falando de Grécia. A aula passada a gente falou da formação da Grécia, da questão da mistura dos povos, e depois a gente conversou sobre Atenas e a democracia. Hoje a gente vai falar de Esparta. Esparta é uma cidade-estado, foi uma cidade-estado muito diferente de Atenas, por diversas razões. Para começar, que Esparta foi uma cidade que foi fundada, né? Os espartanos eram descendentes dos dórios, que eram povos, né, um pouco mais violentos, um pouco mais guerreiros. Então, isso é uma característica muito marcante de Esparta. Então, eu comecei com essa imagem, que é uma ilustração de um quadrinho que chama 300. Acho que é Frank Miller, né? O nome do cara que fez. É muito bonito, muito bonito. E aí tem o filme e tal, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou recomendar uns 2, 3 filmes pra vocês. Não sei a faixa etária desses filmes, vocês têm 15 anos, não sei se vocês devem ver a faixa etária. Se for para 16 anos, você sabe que você não deve assistir o filme, né? Você sabe, você é responsável. Muito bem, então vamos começar a falar de Esparta. Eu vou ter que clicar aqui. Foi. Muito bem. Então, algumas coisinhas que eu já falei, que Esparta é uma cidade diferente. Esparta não tinha saída para o mar. Esparta era uma cidade assim no meio, né, do território. Então, não tinha saída para o mar. E aí, isso é muito importante você saber agora, porque eu vou reclamar do filme, do segundo filme que fizeram sobre uma guerra que eu vou explicar. E é bom saber isso, tá? Esparta não tinha saída para o mar, ok? E os espartanos se dedicavam muito ao exército. Então, assim, os meninos em Esparta, eles eram separados das mães aos 7 anos de idade para fazer treinamento militar. E não é fake news, né? Que ano passado rolou umas fake news, ano retrasado no ano da eleição, que um dos candidatos ia pegar as crianças com 5 anos para pôr no exército, e era mentira. Mas aqui em Esparta era verdade. Eles tinham também uma questão muito curiosa, e na nossa concepção também, né, do nosso mundo contemporâneo, muito cruel, com crianças com problemas físicos e mentais. Eu comentei na aula de Egito, que eu espero que vocês tenham visto, pelo menos alguém, que no Egito existia uma relação mais afetiva, né, entre o marido, a mulher e os filhos, né, entre a família. E na Grécia, não tanto. A Grécia é é uma civilização bem machista e muito utilitária, vamos dizer assim, do ponto de vista do ser humano. Como se o ser humano tivesse uma utilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma criança nascia, quando um bebê nascia e ele tinha problemas físicos ou mentais visíveis, essa criança era sacrificada. Eles matavam o bebê. E não é só os gregos, né? Tinha outros povos na antiguidade, mas era um hábito, porque aquela criança era uma incapaz, era uma inválida, enfim. Eles provavelmente não criariam. Então, se uma criança nascesse com, sei lá, sem um braço, sem uma perna, ou com alguma coisa visível, né? Algum problema visível, que ela não seria uma criança, uma pessoa dita normal, ela não seria útil para a sociedade. Então, elas eram sacrificadas. Então, pra você ter uma noção de como é diferente a cultura, né? Hoje, você fala uma coisa dessa, pra gente é extremamente agressivo, né? Mas pra eles era normal. Bom, deixa eu tirar minha cara daqui e botar aqui agora. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho de política. Ano passado, quando a gente estava no 9º ano, a gente estudou a palavra oligarquia. Oligarquia significa um governo para poucos, né? Arquia é sempre poder e oligo é de poucos. Então, poucas pessoas que têm poder. Por que a gente estudou isso no passado, no 9º ano? Porque a gente estava falando da República Café com Leite aqui no Brasil, que só os caras que plantavam café, né, só os barões de café tinham poder de decidir as eleições e controlavam tudo no Brasil. Aqui, em Esparta também tinha um governo oligárquico. O que isso significa?
que somente uma pequena quantidade de gente em Esparta controlava absolutamente tudo da cidade-estado. Aí eu trouxe aqui... Não tá mudando, não me envergonha. Quem era esse grupo, né? Eram os chamados esparciatas. Eu tenho dificuldade de falar esse nome, tá? Esses são os espartanos, que são os descendentes dos fundadores da cidade, que chegaram primeiro, que dominaram as melhores terras, que enriqueceram, que eram proprietários do escravo e eles que tinham direito político em Esparta. Isso correspondia aproximadamente a 5% da população. Então é ridículo você pensar que você tem uma sociedade... eu roubei do Colégio Rodinha aqui rodando, não tinha nem visto. Deixa eu esconder. Peguei da internet, desculpa. Bom, 5%, você tem assim uma sociedade inteira, só 5% da sociedade toma todas as decisões que diz respeito a todo mundo, né? E esses caras governavam a política e o exército. Aí você tinha 10% de pessoas livres em Esparta, ok? Que eram os periecos. Os periecos eram comerciantes, artesãos, enfim, eram pessoas livres, elas podiam viver a vida delas, trabalhar, só que elas não tinham direito de tomar nenhuma decisão sobre nada. Tudo que os esparciatas decidiam, eles tinham que acatar. E aí você tinha os ilotas, que eram os escravos, que trabalhavam no campo e produziam toda a alimentação para toda a sociedade, né? Então, assim, em Esparta é até mais assustador que em Atenas. Atenas também, aliás, toda a sociedade grega é uma sociedade escravocrata. O que isso significa? Que a base de sustentação da economia deles é o trabalho escravo. Ok? Então, o que movia a economia dessa galera era fazer guerra, conquistar terra e conquistar escravo. Porque quem trabalhava era escravo, quem produzia as coisas era escravo. Beleza? Muito bem, vamos continuar. Sobre a educação espartana, que eu ia falar, e aí eu me enrolei com as crianças que eles matavam, né? Com as crianças com problema. Os meninos, quando nasciam, eles ficavam com as mães até os 7 anos. Aos 7 anos de idade, eles eram separados da mãe e eles iam para treinamento militar. Então, os homens espartanos eram treinados para o exército mesmo, assim, desde criança. Aí tem um filme que eu vou falar daqui a pouquinho, o filme 300, e tem um trechinho do filme que fala sobre essa educação militar. Isso, tentei tirar essa porcaria de câmera, mas se eu tirar agora, ela não volta, não sei fazer ela voltar. Tô aprendendo a brincar com esse brinquedo novo. Bom, mas isso aí é só pra você ter uma noção de como era a educação espartana em relação aos meninos, né? Que eles eram preparados para o exército desde a infância, desde a infância, literalmente, 7 anos de idade, você é separado da sua mãe para treinar para o exército. Então, assim, só para você ter uma noção da qualidade do exército de Esparta e da cultura militar que eles tinham, tá bom? Que é importante porque nós vamos estudar umas guerras aqui e aí vai ficar bom esse trechinho. Isso aqui é outra coisa que se eu tiro eu não sei pôr depois. Muito bem, então a gente vai entrar... Derrubei algumas coisas. No terceiro período da história grega, lembra que eu falei para vocês, tem 5, né? A gente já viu o arcaico? Já. Então, o quarto período da história grega, né? A gente viu o período homérico, pré-homérico, homérico, arcaico, agora a gente entra no período clássico, que é o grande desenvolvimento econômico da Grécia. A Grécia se torna uma civilização maravilhosa, menina, e chama a atenção das outras civilizações, né? Lembra que é um tal de conquista daqui, conquista dali, né? E aí, a gente vai ter as grandes guerras que vão envolver os gregos por causa disso, especialmente com o Império Persa. Tem que ficar clicando aqui. Então, eu trouxe mais uma ilustraçãozinha. Aí eu vou mostrar mais um trechinho do filme. E aí, depois, se vocês quiserem, vocês podem buscar o filme. Lembra que tem o Stream e outros aplicativos lá para vocês assistirem, caso vocês queiram, tá? Sobre as guerras, né, greco-pérsicas. Por que elas chamam greco-pérsicas? Porque são guerras entre os povos gregos, entre as cidades-estados gregas e os persas, que a gente já conversou. Os persas tinham um império enorme lá na Ásia, onde hoje é um país chamado Irã. Começou ali, depois eles espalharam, eles conquistaram um monte de gente e tentaram conquistar a Grécia. Os persas tentaram invadir a Grécia 3 vezes, e eles vão perder as 3 vezes. Mas aí o legal é como, né?
eles vão perder as 3 vezes. Bom, então eles queriam conquistar a Grécia porque era uma civilização próspera e eles também queriam conquistar a Grécia para dominar o controle sobre o mar Mediterrâneo, que é um marzinho lá que fica entre a África e a Europa, e rolava muito comércio ali, então os persas queriam controlar aquilo para ganhar mais dinheiro. Né? Nós também chamamos as guerras greco-persicas de guerras médicas, tá? Porque é o nome da região lá, que tinha um povo que chamava povo Medo, não tem a ver com medo de medo, né? Só o nome do povo. Então ganhou o nome de guerras médicas, também não tem a ver com médico doutor, tá? Que te atende no postinho, tá? É a região. Muito bem, não mudo. Então a primeira grande guerra, a primeira guerra greco-pérsica foi uma guerra que foi vencida, né? Os gregos venceram numa batalha que é muito famosa, que é a Batalha de Maratona. Aí você deve conhecer o nome maratona. E, geralmente, se eu tivesse em aula normal, eu perguntaria, gente, você sabe, maratona, aquela corrida. Então, eu vou explicar pra vocês por que aquela corrida de longa distância, né, de 40, acho que 42 quilômetros, 45, alguma coisa assim, se chama maratona, porque aquela corrida se chama maratona por causa disso. Não sei se vocês sabem, mas as Olimpíadas, que hoje a gente comemora de 4 em 4 anos e tal, que esse ano foi cancelada, porque, né, estamos todos de castigo em casa, é uma invenção, é uma questão grega, era parte da cultura grega e era parte da religião grega ao mesmo tempo, mas aí isso fica para a semana que vem. Então, muito bem, né? Os persas invadem a Grécia e os persas têm muito mais gente. Naquela época, quem governava a Pérsia era o Dario I, e o Dario I tinha cerca, né, isso segundo os historiadores, porque, gente, a gente não sabe nem quantas pessoas de Covid realmente estão morrendo no Brasil, quantos soldados tinham lá na antiguidade. Então, a gente pega, né, estatísticas com base nos escritos que tem na época e faz uma estimativa. Então, assim, o exército persa deveria ser o dobro do exército grego. E mesmo assim eles perdem, mesmo tendo o dobro de soldados, quer dizer, 2 para 1. Ai, que horror! Não, menor. Por quê? Porque os gregos tinham uma tática militar superior. E eu nem tô falando de espartano aqui, eu tô falando de ateniense. Quem venceu os persas nessa batalha de maratona foram os atenienses. Por quê? Porque os gregos, eles tinham um festival religioso que chamava Carneia. Durante a Carneia, os gregos não podiam reunir exército, eles não podiam fazer guerra, porque era um período de adoração dos deuses deles lá. Então era uma regra religiosa, né? Quem tem religião sabe que tem algumas questões, e isso era uma questão da religião grega. Então, eles não podiam reunir o exército. Só que os atenienses foram lá e derrotaram os persas, mesmo assim. Com muito menos gente que os persas, porque eles tiveram uma tática engenhosa, que foi como você vê os desenhinhos aqui, ó. Como eles tinham menos, eles fizeram alas para poder cercar os inimigos, ó, cercar. Então, os azuizinhos são os gregos, ok? E os vermelhinhos são os persas. Então, aqui, ó, os barquinhos, eles chegam nessa região, ó, que é a região maratona. E aí, eles chegam aqui, ó, e aí eles descem, né? Eu tô muito repetitiva. E aí, os gregos que estão em azulzinho, ó, eles cercam esses caras, e aí eles começam a ter que recuar. E aí, eles vencem essa batalha por causa dessa tática. Por que chama maratona a corrida? Por causa do Fidípides. Fidípides é esse maluquinho aí. Claro que é um desenho. Mas ele era o cara do exército ateniense mais rápido. Era o cara, porque naquela época, se você quisesse mandar uma mensagem, você tinha que ir a pé mandar a mensagem pra cidade, né? E aí o rei de Esparta, perdão, o rei de Atenas, chega no Fidípides e fala, meu, vai lá, corre lá em Atenas e avisa pra galera que a gente venceu. E aí diz a lenda, né, segundo que os gregos contaram, né, que o Fidípides chega em Atenas depois de correr 40 quilômetros, fala, alegrai-vos atenienses, nós vencemos, e cai morto. Essa é a história. E aí, em homenagem ao Fidípides, né, começou a se correr, hoje eu tô péssima, não sei nem porque eu tô fazendo isso hoje. Começaram a praticar essas corridas de longa distância e deram esse nome de maratona, que foi a corrida que o Fidípides fez para avisar
em Atenas que eles tinham vencido, que os persas tinham sido contidos, que eles tinham ido embora. Aí vem a Segunda Guerra Greco-Pérsica. Ah, mas antes tem os hoplitas, eu esqueci. Outra coisa que eles faziam eram esses soldados de linha de frente, de infantaria, que lutavam em falange. Falange é essas linhas, né, de soldado, essas fileiras de soldado. E aí eles têm o escudo, que não devia, que era pesado. Mano, os caras tinham que ter força para carregar o bagulho, não é possível. E eles tinham umas lanças enormes, e era um equipamento superior ao dos persas. Aliás, o que dava vantagem aos gregos. E eles também tinham, geralmente, a espada para quando eles tinham que lutar corpo a corpo. Porque quando você tá falando de antiguidade, você não tá falando de guerrinha, que você aperta botãozinho e explode a bomba lá. Não, você tá falando de guerra homem a homem, né? Aqueles, não sei se vocês já viram um filme ou série que os caras olham, né? Estão tudo parado aqui, olham um pro outro, grita e sai correndo, se estapeando, né? Então, é esse tipo de guerra aqui da antiguidade. Então, isso aqui dava uma vantagem para os gregos, essa tática. Porque o inimigo vem, você vai baixando as lanças em fila, né? A primeira fila baixa, pega uma leva de inimigo, a segunda fila baixa, outra leva de inimigo, e aí você vai tendo essas falanges que vão operando assim como, sei lá, né? Imagina uma máquina que passa assim por cima dos inimigos. Aí eu peguei um gifzinho, ó, pra mostrar. Deve ser de algum jogo, porque é muito muito tosco como os personagens vão caindo. Mas é esse naipe aqui, ó. Você tem as lanças muito grandes, você consegue dificultar a chegada do inimigo. Claro que, acho que não tanto, né? Mas... E aí tem os filmes. Os filmes que contam a história, eles não contam a história de uma guerra. Não, a primeira guerra foi isso, a primeira guerra greco-pérsica, basicamente. A Segunda Guerra Greco-Pérsica vai ter um lance muito louco a respeito do Leônidas de Esparta, que era um dos reis de Esparta. Esparta tinha duas famílias muito perigosas, e aí para não dar treta, eles ficaram com 2 reis. E o Leônidas era um deles, o outro eu nem lembro o nome. E aí fizeram filme, tem a história em quadrinho, filme sobre isso. O primeiro filme é muito bom, é comercialzaço. Quando você assiste filme, você tem que ter em mente que o filme tem a liberdade poética do diretor. Por exemplo, o imperador que eu já vou mostrar do Império Persa, ele é representado no filme como se ele tem 2 metros de altura e é uma criatura dourada. Ninguém é dourado e tem 3 metros de altura. É muito grande, assim. No filme ele é muito, muito mais alto que todo mundo. E ninguém é, né? Ninguém é dourado com 3 metros de altura. Então a gente tem que ter noção que tem as lendas da época, como as histórias eram contadas, e aí a visão poética das pessoas. Mas a história é a seguinte, né? Esse primeiro filme aqui, o de cima, que eu tô fazendo assim como se estivesse olhando. O de cima aqui, que tá só 300, é o primeiro filme. Esse filme chama 300 e tá certo. O segundo filme foi uma tentativa muito comercial dos caras terminarem de contar a guerra, só que eu achei muito feio, eu já explico pra vocês por quê. Então, vamos lá. Assim que mudar. Isso, vamos lá. A Segunda Guerra Médica é a guerra que conta os filmes. Mas os filmes não contam a guerra toda. Os filmes contam batalhas, ok? Então, vamos lá. O Dario I morreu. Quem assumiu o Império Persa foi o Xerxes, esse mesmo nome dele, que resolveu novamente invadir a Grécia. No filme, é o Rodrigo Santoro, hein? É brasileiro. Tem até fala nesse filme, ele tem. E ele tá representado, assim, super exótico, assim. Ele é uma figura imensa, como eu já falei pra vocês, todo trabalhado no dourado, todo trabalhado no piercing e nas roupas estranhas. E, então, assim, tem toda uma questão bem da construção da personagem também. Bom, o Xerxes, isso é verdade. O Xerxes, vou invadir a Grécia, dominar a Grécia, custe o que custar. Ele juntou um exército, assim, absurdo, o maior exército, assim, em número, em quantidade de gente, para invadir a Grécia. E mais uma vez, ele vai invadir a Grécia, quer dizer, os persas vão invadir a Grécia, na época que a Grécia estava no festival religioso chamado Carneia. E durante a Carneia, os gregos não podem juntar exército, não podem convocar exército, formar exército, porque é um desrespeito aos deuses, é parte da mitologia deles. Muito bem. Por causa disso, o rei de Esparta, um dos reis de Esparta, que é o Leônidas, ele fala assim, primeiro que rola assim uma questão entre os historiadores, que acreditam que como a outra guerra também foi na Carneia e os atenienses que nem tinham
o melhor exército do mundo foi lá e cacetou os persas, parece que os espartanos estavam meio assim, tipo, dessa vez a gente não vai deixar passar. Então, muito bem, eu vou mostrar um mapinha. Eu trouxe o mapa? Desculpa. Ai, muda. A gente acha que tudo ficou bom. Ah, eu trouxe. Muito bem. Não, quero voltar agora. Voltei. Muito bem. Então, o Leônidas, que é esse cara aqui, né, o ator que fez o Leônidas, ele vai lá e pensa assim, bom, não posso convocar o exército, não podemos, porque é uma ofensa aos deuses, estamos durante a Carneia, porém, ele tinha um exército pessoal. Eu vou repetir para você. O rei de Esparta, um dos reis de Esparta, ele tinha um exército pessoal. Esse exército pessoal dele tinha 300 homens, ok? Esses caras, eles foram treinados a vida toda, desde os 7 anos, para ser soldado. Esses 300 caras, eles não faziam nada na vida que não fosse ser soldado. Eles eram treinados, vocês estão entendendo? E ele tem um exército pessoal de 300 pessoas. Por isso que chama 300. Porque o que ele decide? Ele fala assim, beleza, a gente não pode juntar exército. Porém, mapa. Se você observar aqui, ó, tá? Império Persa, aí segue a setinha, ó, para invadir Atenas. A região aqui onde tá escrito Termópilas, tá vendo? Por isso que chama Batalha das Termópilas, porque Termópilas é o nome dessa região. Essa região é uma região muito montanhosa. Aliás, a Grécia inteira é muito montanhosa. Os gregos conheciam a própria região muito melhor que os persas. Então, tinha uma região ali, nas Termópilas, uma região montanhosa, que os persas teriam que passar. Então, o que o Leônidas faz? Nós vamos lá, eu e meu exército de 300 homens, a gente vai nessa região por onde os persas têm que passar para poder avançar. A gente vai lá e espera os persas. A hora que eles chegarem, a gente briga com eles lá e impede que eles avançam. Eu não sei, sinceramente, se esses homens saíram de casa achando que eles iam vencer todo o Império Persa. Porém, eles vão, por 3 dias, atrasar o Império Persa. Os persas, com um exército muitíssimo mais numeroso, demora 3 dias para passar pelos gregos. E eles só conseguem passar pelos gregos porque um traidorzinho grego vai lá e conta para os persas uma outra maneira dele atravessar lá as montanhas, e aí os persas cercam os gregos. Só que também não vai achar que só 300 homens segurou centenas de milhares de homens do outro exército. Outros gregos, enquanto, ó, olha onde está Esparta, aqui embaixo, tá vendo? E Termópilas está aqui em cima. Então, nesse rolê, né, que o Leônidas e os seus 300 homens deram, de lá até Termópilas, outros gregos que quiseram se juntar a eles, se juntaram. E a gente tem a perspectiva aí, a estimativa, perdão, de que cerca de 7.000 gregos chegaram nessa região. Aí eu trouxe um outro trechinho do filme para mostrar para vocês qual é a importância, né, do exército espartano. Porque o Leônidas vai encontrar os gregos e outros gregos, né, de outras regiões da Grécia, e aí os caras vão falar, mano, você é louco, você vai com 300 homens lá? Aí ele fala, mano, mas meus homens são soldados, e eles começam a gritar, assim, uns gritos de guerra muito louco. Bom, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Vou tentar ficar quietinha dessa, vou tentar sair da câmera, porque é ridículo. Super legal, recomendo. Então eu já conversei isso com vocês, com 7.000 gregos, eles seguraram os persas. Então assim, eles não venceram a batalha em termos de mataram os persas e os persas recuaram e foram embora. Na verdade, o que eles fizeram foi fazer com que os persas se atrasassem por 3 dias. E aí esse atraso dos persas por 3 dias, e aí, tipo, ai, droga, pro outro lado. E aí, quando você for ver esse filme, aliás, tem cenas que são icônicas, assim, pra mim. Tem os caras, eles pegam morre muito persa, né, no começo do filme. E aí eles pegam, isso era muito comum nas guerras da antiguidade. Os caras, eles fazem pilhas com o corpo dos mortos, assim, tipo uma parede com o corpo dos soldados que morreram pra impedir, né, o avanço do exército inimigo, pra fazer tipo uma barreira. E também tem coisas muito, claro que esse filme e essa história é contada do ponto de vista dos gregos que venceram. Então, assim, parece que os gregos são a última bolacha do pacote. Então, tem uma cena que tem, assim, os persas, assim, uma cacetada de arqueiro persa pra jogar as flechas, assim. E aí os caras, olha a quantidade de arqueiro, olha a quantidade de flecha. Aí o outro fala pro cara assim, tudo bem, então, beleza. Melhor assim que nós vamos lutar na sombra. Porque assim, os caras cobrem o céu de
fecha o céu de flecha. Então, assim, muito bom, recomendo. Só que tem cenas inadequadas para menores de 16 anos. Vocês estão avisados. Muito bem. Como os persas se atrasaram naquela região por 3 dias, quando eles estavam se aproximando, lembra lá do mapinha, ó, tá? Então, quando eles estavam se aproximando, passando pelas outras regiões, para chegar aqui embaixo onde está Atenas, nessa região chamada Salamina, que vai ser a segunda batalha, a Batalha de Salamina, eles estão atrasados, mas o que isso significa? Que a Carneia acabou e os gregos tiveram tempo de organizar os seus exércitos. Mais uma vez, aí quando eles chegam, que eles chegam perto lá de Salamina, perto de Atenas, eles destroem, aliás, a cidade de Atenas, dos persas, mas um ateniense chamado Temístocles, que eu também tenho dificuldade de pronunciar, consegue destruir os persas. E Atenas não tem o melhor exército. Porém, tem uma marinha maravilhosa, porque os caras têm saída pro mar. Então, tem umas batalhas na água sensacional. E aí é o segundo filme. Aí. Que é o Rise of Empire. Enfim, não tem mais 300 no segundo filme, porque os 300 foram todos mortos no primeiro filme, né? E, aliás, fizeram miséria, né? Porque os caras mataram os gregos. Quando eles mataram todos os gregos, os persas, eles fazem miséria com o corpo dos gregos, tudo. Inclusive do Leônidas, que era o rei, né, de Esparta. Mas no segundo filme não tem mais 300. Então, assim, o que eu achei absurdo é que você podia fazer um filme comercial, uma franquia pra ganhar dinheiro, sem apelar, né? Mas eles foram muito apelões, porque pra você conectar com o primeiro filme 300 e fazer dinheiro, primeiro que não tem 300, não era pra chamar 300. Segundo, tudo bem, os atenienses vão lá, vencem os persas recuam, voltam, são expulsos da Grécia. E aí, no final do filme, os caras abusam, porque no fim do filme aparece, tipo, uns barcos espartanos pra ajudar os atenienses. Meu, Esparta não tinha saída pro mar. Então, assim, foi um insulto à pesquisa histórica esse segundo filme. Esses dois caras são historiadores da antiguidade e é através dos escritos desses caras que a gente sabe sobre essas batalhas e essas guerras. O primeiro aqui é o Heródoto. O Heródoto, ele era um grego orgulhoso. Então, assim, quando você lê os escritos do Heródoto, os gregos, assim, nossa, parece, assim, sabe, filme americano, que os americanos são aqueles heróis maravilhosos, forte, que corre assim, aí a bala passa aqui. Então, assim, sabe aquela construção patriota da coisa? O outro historiador, o Tucídides, menos, né? Não tanto. Mas, na verdade, o Tucídides já era um historiador, vamos dizer assim, mais científico, né? Narrava os fatos de maneira cronológica, falando das consequências daquelas coisas, assim, aconteceu tal guerra, as consequências foram isso, tá? Então, vamos equilibrar um pouco o excesso da narrativa do Heródoto com a narrativa do Tucídides. Muito bem, temos aqui os números, né, dos persas. E é essa questão. Segundo o Heródoto, era 7 mil gregos, milhões, assim, de persas, assim. Persa que não acabava mais. Então, a gente tem, assim, um número mais realista, né? Que a gente vai ter lá 40 mil gregos para 1.700.000 persas. O que ainda, assim, é muita gente, tá? É porque tem gente que acha que eram 300. Tem 300 homens ali, seguraram 2 milhões de pessoas. Não, era um pouquinho mais. Mas o Heródoto, ele exagera nos números. Assim, 300 segurou bilhões de pessoas, sabe? Porque ele era grego, ele era muito orgulhoso, ele contou a batalha, assim, um pouquinho exagerado. Muito bem, aí vai vir a terceira guerra, né? Que eu falei que foram 3 guerras greco-pérsicas. Essa é a terceira. Mais uma vez, os persas invadem a Grécia. Mais uma vez, os persas apanham dos gregos. Dessa vez, os persas assinam um tratado chamado Tratado de Susa, né, que é o nome da cidade lá, do local onde eles estavam. Eles assinam esse tratado onde eles reconhecem a superioridade grega naquela região ali. A região do Mar Egeu é sua, o comércio é seu, a gente não brinca mais de invadir vocês. Esse tiozinho que você tá vendo aqui é o Simão, que foi o grego que liderou, que foi um cara do Estado grego, né, que foi um ateniense que liderou o exército da terceira batalha, né, da terceira guerra greco-pérsica e que derrotou os persas pela terceira vez. Muito bem, só que isso teve uma consequência. Tô acabando, gente. Tô nada.
Aqui é um pouquinho sobre o material, se você... Aqui, tá, vou deixar aqui, ó. Se você quiser dar uma olhadinha, dar uma lidinha, ó, você pega e pausa, dá uma olhadinha que fala sobre as falanges gregas, o escudo era superior, a espada era superior, as lanças eram mais longas e, portanto, tudo que deu superioridade aos gregos para vencer as guerras, né? Só que aí vai ter outra treta, que é o seguinte, depois da Terceira Guerra Médica, eu vou tentar agilizar, os persas... depois da terceira vez que os persas tentaram invadir a Grécia, os gregos, né, as cidades-estados gregas, Esparta, Atenas, Corinto, algumas outras cidades pensaram assim, não, a gente precisa fazer uma aliança para a gente se ajudar a se proteger de invasões estrangeiras. Beleza? Beleza. Essa aliança chamava Confederação de Delos e Atenas era a cidade que liderava essa aliança. E todas as cidades-estados, né, que faziam parte dessa confederação, tem que contribuir com grana para que eles possam eventualmente treinar homens, fazer barcos, fazer material para a guerra para se proteger. Só que Atenas ficou no controle disso tudo e começou a tirar vantagem disso tudo. E os espartanos, junto com outras cidades, como Corinto, por exemplo, declararam guerra a Atenas, falando, não, vocês estão muito folgados, vocês estão pegando nossa grana, vocês estão, né, tirando proveito dessa liderança. Isso se chama Guerra do Peloponeso. Por que tem esse nome bizarro? Porque foi na região chamada Peloponeso. Gente, é sempre o nome da região. Cadê o mapinha? Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá vendo? Entre Esparta e Atenas tem essa Salamina, Peloponeso. É o nome aí. A guerra rolou lá, chama Peloponeso. Então, vamos dizer que foi uma guerra civil, porque você teve cidades-estados gregas. Eu acho que eu tenho uma... Esqueci desse mapa. Então, você tem aqui Atenas, que foi uma das poucas cidades aqui no continente. Depois você tem várias ilhazinhas, né, que tinham povos gregos, que vão apoiar Atenas, vão ficar do lado de Atenas. E você vai ter Esparta, Corinto, várias outras cidadezinhas que vão ficar... cidades-estados que vão ficar contra Atenas. E aí eles vão brigar. Qual que é o problema dos gregos estarem brigando entre si? Veja, eles percebem que eles estavam muito vulneráveis a ataques estrangeiros. Aí eles formam uma aliança para se proteger de ataque estrangeiro. Aí Atenas meio que abusa, Esparta não gosta, declara guerra, começam a brigar. Então, se você antes já estava suscetível a ataque estrangeiro, agora que você está brigando um com o outro, você está mais suscetível ainda, porque você está gastando o seu dinheiro, gastando o seu material de guerra, um com o outro, você está perdendo homens nessa guerra. Então, olha aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima tem um lugarzinho escrito Macedônia. A Macedônia era um reino que você talvez nunca saberia que existiu. Porém, por causa da guerra do Peloponeso, que enfraqueceu a Grécia, esse povo macedônia invade a Grécia e domina a Grécia. Quem fez isso foi esse cara aí do busto, chamado Felipe. Ele era o rei da Macedônia e ele vai conquistar a Grécia. Só que os macedônios conquistam a Grécia e eles são deslumbrados pela Grécia. Eles acham a cultura grega, todo o desenvolvimento grego muito superior. Então eles não dominam a Grécia e destroem a Grécia. Eles dominam a Grécia e absorvem a Grécia. E aí a gente vai entrar no último período da história grega, que é o período helenístico. Lembra que eu falei para vocês que os gregos, né, os primeiros povos gregos se chamavam de helenos, né, os gregos não falavam eu sou grego, eles falavam eu sou um heleno, porque eles eram descendentes do herói Heleno, então eles se consideravam helenos. Helenismo em história é o nome que a gente dá para a fusão da cultura grega com as outras, porque os macedônios conquistam a Grécia, a cultura grega era algo, né, democracia, os caras tinham assim uma cultura que era muito diferente e vamos dizer um pouco mais desenvolvida que as outras da região, então eles absorvem a cultura grega. E aí na aula que vem a gente vai falar de arte grega, então nós vamos falar de escultura e tal, e os gregos também tinham um apreço pela arte muito grande, então eles vão se apropriar da cultura grega e vão começar a expandir o território, meio que conquistando em nome da Grécia, mas o cara é macedônio, né? Então, o que vai acontecer? Esses macedônios vão levar a cultura grega para regiões do Oriente, onde eles vão dominar, e essas
pessoas que são dominadas e escravizadas do Oriente, que vão para a Grécia ou para a Macedônia, trazem cultura do Oriente para cá. Então vai rolar uma mistura de gente, de cultura. Eu acho impressionante, tipo, os caras hoje em dia, tipo, neonazistas, achando que eles são puros de alguma coisa. Ninguém é puro de nada, gente. É povo indo para lá e para cá, misturando, migrando, tendo guerra, levando cultura daqui para lá. Eu não sei o que as pessoas acham que é ser puro, o que é ser... Não sei, de verdade. Porque a gente é... O ser humano de hoje é resultado de, sei lá, 4 mil, 5 mil anos de um monte de gente que migrou pra cima e pra baixo e misturou, enfim. Muito bem. Esse cara é muito famoso. O nome dele é Alexandre Magno. Ele ficou conhecido como Alexandre o Grande, porque ele foi um dos maiores conquistadores, se não o maior conquistador da antiguidade. Ele era filho do Felipe, né? Ele assume o controle da Grécia e, portanto, ele herda, né, a Grécia e ele herda a Macedônia do pai dele. E ele vai começar a conquistar território. Ele conquista muito território, muito. O cara era um estrategista de guerra excepcional. Ele morreu aos 32 anos, sem nunca perder uma batalha. E aí tem as questões. Ele conquista até o Egito, conquista regiões da Ásia. Eu tenho aqui, ó. Olha, ele conquista aqui até a Grécia e a Macedônia acima da Grécia. Ele vai conquistar tudo isso daqui, ó. Então, ele vai passar por onde tinha Mesopotâmia, ele conquista o Egito, conquista a Pérsia, conquista áreas da Índia. Então, o cara conquista muita coisa. Morre aos 32 anos. Então, 32 anos, ele fez mais do que eu, já. Toda a minha vida. Muito bem, o que eu vou fazer, né? Toda a minha vida. Aí tem as questões da morte dele. Como a gente não sabe, não tem como saber do que as pessoas morriam naquela época, de acordo com, né, o que ele teve, que foi febre, passou mal. Tem gente que acredita que ele foi envenenado, porque ele passou mal depois de uma festa. E pelos sintomas que ele teve de febre, delírio, também pode ter sido alguma doença, alguma peste que ele tenha pegado, porque já tinha, né, umas epidemias aí nessa região, também já rolava muita epidemia nessa época. Inclusive tem uma cidadezinha no Egito que chama Alexandria, que ele fundou Alexandria, né? O nome dele é Alexandre e a cidade tem o nome dele. E até hoje essa cidadezinha está ali. E é engraçado que os macedônios, eles vão, inclusive, absorver até a língua grega. E levar a língua grega para as regiões onde eles conquistam. Então, eu trouxe um gifzinho do filme Alexandre. Se você quiser assistir esse filme, é bem legal. Que você vai ter noção, dimensão do exército, das estratégias. Tem uma cena do filme que é sensacional, que ele montava a cavalo, e aí eles cercam os inimigos assim a cavalo e galopam bem rápido. Aí sobe um monte de poeira, né, do local onde eles estão batalhando, e os inimigos ficam cercados naquela poeira, não conseguem nem enxergar. É muito legal. O filme é esse aqui, ó. Alexandre. Assista. E é isso. Olha lá, deu certinho, 45 minutos, é uma aula. Agora, a sua outra aula da semana é fazer o formuláriozinho da Pro. Por favor, me desculpa, hoje não foi meu melhor momento. Não tô legal e eu não gosto de gravar aula. Aí, a semana que vem não tem gravação, não tem aula, porque vocês vão fazer provão e vai ser uma semana para vocês acertarem todas as suas matérias atrasadas. E a gente se vê na outra semana, e aí nós vamos falar de cultura grega, mitologia grega, arte grega, teatro grego, muito legal. E aí a gente encerra o segundo bimestre, começa o terceiro bimestre em agosto falando de Roma. Que aí tem série e filme a rodo. Aí eu demoro pra conseguir desligar, fico passando vergonha aqui, né?